Hoje, durante essa edição, o SPTV vai dar dicas de como preparar um delicioso lombo para sua ceia de Natal e também uma sobremesa de dar água na boca, um pavê panetone. E quem está na cozinha do SPTV é o meu colega de bancada, Júlio Neto. Olá, Júlio, boa tarde para você. Então adianta pra gente, o que é que você está preparando aí, como é que estão as coisas? Oi, Carla, boa tarde a todo mundo que assiste ao SPTV. Bom, na quarta-feira a gente tem a salinha do SPTV com a Viva Padovan. Hoje, nesta quinta-feira, a gente tem a cozinha do SPTV, cozinha popular especial, hoje antecedendo o Natal. Pelo que você pode ver, o clima de Natal já tomou conta aqui, ó. A gente fez até uma mesa bem bonita que você pode fazer, uma sugestão, né, de mesa que você pode fazer na ceia de Natal. Mas agora a gente vai pegar e vai falar da receita que nós vamos preparar, que como você viu agora há pouco, né, na abertura do jornal, a gente vai fazer uma trança de lombo e quem vai ensinar como fazer essa trança é a Rose Dalben, que ela é professora de culinária, também é professora aqui do Senai de Prudente. Boa tarde, Rose. Boa tarde, tudo bem, Ju? Tudo bem? Então é tranquilo, né? Não é uma receita muito trabalhosa e acho que surpreende para quem quer fazer isso para os amigos, para os parentes aí na noite de Natal. Exatamente, não é de custo alto a receita e é só aprender como faz a trança aqui. O diferencial aqui é o corte só. E agora então a gente vai mostrar os ingredientes, né? São poucos ingredientes. Fala pra gente, Rose, o que a gente vai usar para fazer essa trança de lombo? Nós vamos usar o alho esmagadinho, sal, pimenta do reino e limão. E além daqui do lombo, né? Esse lombo tem que ter mais ou menos quanto? De 1,2 kg, 1,5 kg mais ou menos. É mais ou menos o padrão que a gente encontra no mercado. Então esse que vai encontrar, né, no supermercado. E você estava me falando antes que quanto mais cedo comprar, melhor, né? Que você encontra com um preço melhor. Exatamente. Agora, final de ano, todo mundo opta pela carne suína, né? Então, se você conseguir ter esse produto antes desse período de festas no final do ano, você encontra com um preço bem legal. Então, assim, mas não existe assim uma forma de como você escolher o lombo, tem o lombo melhor, como é que ele deve estar? Qual deve ser o aspecto para falar, não, eu estou comprando um produto bom? A cor, né? A cor da carne de porco, ela tem que estar avermelhada, assim. Não pode ser uma carne escura, azulada, nem esverdeada, porque isso significa que a carne já não tá saudável. Então, a gente tem que procurar uma peça que seja clara, assim. Um vermelhinho bem saudável, brilhoso. Então, a primeira etapa, que é a que dá um pouquinho mais de trabalho, ensina ou demora um pouco mais, é fazer a marinada, né, do lombo. Vamos fazer, como é que faz? Nós vamos passar o alho que está esmagadinho aqui sobre ele, ó, para facilitar o sabor, né, que ele vai ficar com alho. Isso, para quem não gostar, né, dá uma puladinha nesse item aqui. Nós vamos colocar sal. Sal é o próximo passo. Isso. Nós vamos salgar. Não muito, né? Não muito, porque a gente vai usar o bacon, e o bacon também tem sal, tá? Evitar de colocar muito sal. E vamos colocar limão. Limão pode vir aqui à vontade. Ele vai ficar marinando por 6 horas, mais ou menos, na geladeira, antes que a gente faça o corte, que é a pegada aqui. Então, assim, a gente vai colocar num refratário, num recipiente? Exatamente, vai para o refratário e vai ficar marinando. Vamos colocar então, mostrar direitinho, pessoal? Colocou então. Vou pegar esse alho que ficou aqui. Vamos colocar mais um pouquinho de limão. Limão está liberado, né? Está liberado. Limão está liberado. Mesmo porque essa carne tem uma fama, né? A carne suína, todo mundo acredita que seja uma carne muito oleosa, gordurosa. E não é verdadeira, porque o lombo é uma carne seca. Dessa forma que nós colocamos o bacon sobre ela para ajudar ela não ficar tão seca, uma carne tão difícil assim de ser degustada. Tá, então, e também para pegar bem o tempero, é bom colocar papel alumínio? Para a gente guardar na geladeira, é sempre ideal que a gente faça isso com tampado. O que vai ser servido depois fica tampado, tá? Bom, tá certo. Então, Rose, obrigado por enquanto. E Carla, ó, você viu, essa é a primeira etapa, só deixar 6 horas marinando, né? Que é pegar bem o tempero na carne e daqui a pouco a gente mostra a segunda etapa dessa receita. Tá certo, Júlio. Segura um pouquinho aí. Essa etapa pode ser mais demorada, mas parece que é a que exige menos habilidade do cozinheiro, né? É mesmo. Então, até já a gente volta com você. O SPTV está de volta e vamos direto para a cozinha, onde está o Júlio Neto, acompanhando a preparação de um prato bem típico desta época, que é o lombo. E então, Júlio, conta pra gente como é que está ficando essa receita. Bom, cara, você tem que deixar para fazer essa receita, né? É bom fazer um dia antes.
já que o lombo ficou 6 horas marinando. E depois disso, então, Rose, o que a gente tem que fazer? Qual é a próxima etapa dessa receita? Então, 6 horas do lombo marinando. Exato. Nós vamos tirar o resíduo que ficou aqui de que é o excesso alho. de tempero, né? O excesso de tempero que isso queima lá depois no forno, né? Vamos trazer aqui para nossa tábua, que nós vamos precisar fazer o corte dele. Antes disso, eu vou colocar um pouquinho de pimenta, que a gente não colocou naquela hora. Que isso dá um saborzinho bem gostoso no lombo, né? Nós temos aqui também o bacon já fatiado, tá? É. Nós já compramos ele assim, porque é meio difícil No a gente mercado cortar encontra dessa forma, Isso. né? É difícil a gente encontrar fininho, assim, cortado Mas se a já pessoa, e cortar em casa. para Difícil, ficar viu? mais barato, mas dá para fazer, comprar aquela peça e aí Dá. pegar e ir cortando assim. Talvez não fique dessa forma, mas... Dá também, mas aqui fica bem prático pra gente já, né? Pra gente trabalhar aqui ficou bem mais prático. Bom, então daqui a pouquinho a gente vai mostrar direitinho como é que faz o corte desse lombo trançado, né, dessa trança de lombo. Mas agora a gente vai voltar para a nossa trança de lombo e vai explicar agora como fazer, que eu acho que é o grande segredo, que é o grande charme, né, dessa receita, né, Rose? Bem simples. Como você havia perguntado, nós podemos substituir o lombo de porco pelo contrafilé, porque tem o mesmo perfil, né? É a mesma linha das duas peças, tá? É só assim ter o mesmo tamanho, né, o mesmo peso, mais ou menos. Isso, exatamente. Vamos lá, Então olha. vamos começar. É aqui que a gente tira a gente tiraria aqui os lombinhos, né? Então, nós vamos cortar nesse sentido, mas sem separar a peça, tá? Então, cortando mais ou menos no meio. Nós não E aí podemos depois separar. a marinada, a carne fica até mais Já fácil está- de cortar, né? Isso. Ela muda de cor, olha. Pode ver que ela ficou bem mais clara. Ela fica mais simples. Sem separar, quase ali no final, Vamos né? experimentar aqui, ó. E aí você só vai ajustando. Isso. Eu tenho que ter... isso aqui tem que desaparecer, tá? Então você tem que ir cortando até... Aí tem que ser uma coisa mais delicada, né? Porque senão você pode separar as duas partes. Aqui, olha. Sem separar, tá? Tá presa. E aqui nós vamos fazer os filetes que nós precisamos para fazer a trança. Parecia uma coisa de outro mundo, mas é bem simples, olha. Então, cortar em 3 partes é melhor, mas não é recomendado, né? Senão fica mais difícil. Ele fica muito alto e a tendência é dele encolher um pouco quando está assando. Então, é interessante que se faça essa separação mesmo aqui, olha. Para a gente esconder essa parte... Como fosse uma trança de cabelo. Isso. Para a gente esconder essa parte aqui, a gente começa colocando o bacon por aqui, tá? Então, a gente já trança o lombo aqui em cima, olha. Para assumir um pouquinho essa parte aqui, que essa parte aqui vai desaparecer depois que a gente estiver fazendo a trança. E como Esse você... lombo- Pois não. Nós vamos passar ela aqui em volta, olha. Vamos recobrir. Tem que cobrir todas... Isso, vamos tentar assim, depois a gente faz o ajuste quando for necessário, ó. Então, você vai colocando meio aleatório, não precisa estar certinho nesse começo, não. Não, eu só preciso que E ele aí você cubra. vai ajustando conforme... Quando a gente for fazer a trança, a gente Primeiro você ajeita. faz então uma camada, é isso? Isso, a gente vai cobrir essa parte, essas filetas aqui de lombo, tá? Essas tiras aí, né? Isso. E então, o bacon, então, vai também ajudar a manter essa carne úmida. Que você disse que essa Exato. carne... Ela é seca. Tá, então, vamos mostrar mais... Vamos ver se a gente consegue mostrar aí. Olha aqui, eu Vamos só adiantar um transpasso. pouquinho, Rose, para que a gente consiga mostrar aí mais ou menos para o pessoal de casa ter uma noção de como fica Vamos essa trançar trança. desse lado aqui, Vamos trançar então? então desse lado para o pessoal Muito de casa simples, conseguir ver. pessoal. É como se fosse uma trança de cabelo. A gente vem com uma pra cá, outra pra cá e pra cá, ó. Trançamos, como se fosse uma trança de cabelo. Nós usamos um palito para ajudar a segurar. Esse aqui é um palito de churrasco. Nós vamos segurar as 3 pontas aqui, ó. Você vai dar Certo? sustentação aí Agora certinho. é só arrumar aqui, ó. Vamos só arrumar para não aparecer o lombo, ficar só aparecendo o bacon sobre ela, ó. Então, desse lado também você vai terminar, Mesma vai colocar coisa, mais isso. lombos, trança direitinho. Isso, Vamos nós trançar o vamos- outro lado para a gente poder colocar ali no refratário, Vamos para lá. mostrar para o pessoal então como fazer direitinho essa trança aí, né? Que às vezes pode ser complicado essa hora do transporte. Tem que ter muito cuidado, né? Senão a Vamos lá. A gente Vamos. vem para cá. trança rapidamente. Então, de novo, não tem segredo, que nem uma trança de cabelo. Exatamente, ó.
E aí coloca um palito Aqui a gente de vem com churrasco o palito para poder segurar todas as partes. Então é depois, aí vai para o forno, que temperatura, quanto tempo? 180 graus, 1 hora mais ou menos ele assando a 180 graus. Depois a gente tira o papel alumínio de cima para poder colocar, deixar ele dourar esse bacon. A gente segura aqui, ó, é bem simples, Júlio, ó. Só trazer aqui. Aqui a gente acerta os bacons que ficaram soltos, ó. Bom. A gente melhora o trançado, que a gente precisa cobrir bem. Tá e é certo. só cobrir com papel alumínio e levar ao forno, tá? Levar ao forno. Então tá certo. Então, Rose, então daqui a pouco a gente vai voltar com essa trança de lombo prontinha para você ver, inclusive sugestão para decorar, viu, Carla? Não perca. Não vou perder não, porque eu quero ver como é que vai ficar esse trançado depois de assado, viu, Júlia? Até já, então. Para saber como é que ficou aquela trança de lombo que a Rose Dalben está fazendo, e o Júlio Neto está lá na cozinha acompanhando de perto, né, Júlio? Bom, vocês prepararam aí, colocaram bacon, fizeram a trança do lombo agora há pouco, né? Mas já tinha um aí quentinho, assando, que deve estar pronto. Me conta, você já experimentou ou não? A gente já deixou pronto então, e eu estou curioso para saber qual o gosto, né, dessa trança de lombo. Já está aqui pronto, e agora a Rose vai ensinar a gente como decorar. Então a gente já deixou lá 1 hora no forno e depois já tirou, ó, já está toda coradinha. Como é que vamos agora decorar, Rose? Tá, a gente fez uma farofinha comum aqui. O segredo dela é só que ela é feita com pão seco. Então, ao invés de farinha, exatamente, ao invés de farinha, miolo de pão seco ralado. E tá? o resto tudo que vai numa farofa, né? Nós temos aqui cenoura, bacon, uva passas, o que vai numa salada mesmo. E como a gente está no Natal, você até colocou aí nozes, né? Exato. Época de Natal, fruta seca fica mais fácil de comprar, né? Já tem em casa, né? Já tem em casa. E é só ralar o pão, é isso? É só ralar e usar no lugar da farinha, tá? Vamos colocar abacaxi aqui em volta. Coloca abacaxi também. Olha lá, e o prato vai ganhando uma nova cara, né? Vamos colocar umas azeitonas aqui, né, Júlio? Então, azeitona preta também faz parte do sucesso aqui. E, Rose, o lombo, então, permite essa coisa do agridoce. Então, você tem o lombo, a farofa salgada, e você mistura com o abacaxi, com a cereja que é doce. Isso. A festa natalina permite que a gente faça isso, né? Tudo que a gente tem no Natal faz com que a gente possa, principalmente a carne suína, faz com que a gente possa usar o agridoce nela, né? Então, aí é só espetar então, essa cereja no palitinho. Isso, e levar ela até lá. Olha aí, então. E aí, então, você só... Uma decoração, então, que também é super básica. Isso. Fica pronto rapidinho. E é uma delícia o abacaxi com o lombo, né? Ajuda na digestão, é muito bom. E, assim, e até pega um pouco desse caldinho, né, que fica do lombo, o abacaxi, que também dá um gosto especial, né? Isso mesmo, Júlio. Fica muito bom. E aqui a gente vai colocar agora na mesa, né, na nossa mesa natalina, que a gente preparou especialmente, uma salada também ali que você preparou, é uma boa opção. O que você usou ali, Rose? Nós usamos alface, manga, abacaxi, que também faz parte de uma salada agridoce, azeitona preta, colocamos tomate seco, ali o que a gente tiver também para colocar em casa. Que tiver em casa ali, isso, colocamos um pepininho ali em conserva. Vai variando. E aqui também você trouxe até uma sugestão de uma sobremesa também que é bem fácil, vamos só explicar rapidinho, que é essa maçã com gelatina. Maçã gelatinada, exatamente. Ela fica dormindo na gelatina e no outro dia vai para a panela de pressão. É muito interessante a gente servir alguma coisa adocicada, porque a comida, esse tipo de carne forte, ela vai bem com Rose, alguma então, coisa doce. Agora vamos para a parte mais difícil, né, que eu quero provar. Serve pra gente aqui. Eu vou até chamar agora a nossa produtora, Carolina Mussolini, que ajudou a preparar toda essa mesa, essa coisa, para junto comigo a gente experimentar fazer essa parte tão difícil do Cozinha Popular hoje, que está antecedendo o Natal. A Rose vai pegar, vai servir a gente. Vamos lá então. Um pouquinho de farofa, né? Rapidinho. Bom, Carla, nosso tempo está acabando, não tem mais, tá bom? E eu vou experimentar e depois eu conto para você como é que ficou essa trança de lombo, tá certo? A gente volta com você. Tá bom, Júlio, você conta pra mim, mas guarda um pedacinho também, que eu quero saber como é que ficou essa trança de lombo. Pode deixar. Enquanto isso, você acompanha aqui uma reportagem bacana com a gente. Até já, viu?